Oi, Letícia, boa tarde. Olá, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem e você? Tudo jóia também. Me ouve bem? Escuta bem. Sim, eu só não tô conseguindo te ver. Não consegue? Não, você está me vendo? Sim. E agora, será que a gente precisa fazer alguma coisa? Eu te vejo normalmente. Ó, até tirei aqui e voltei o vídeo. Não, Não. ainda não estou te vendo. Deixa eu ver. Será que tem alguém que já entrou na live só para confirmar pra gente se as pessoas conseguem? Acho que tem a Sim, Bru Santos, que eu não sei se ela consegue ver a gente, né? pessoal, vocês que estão assistindo conseguem ver eu e a doutora Camila. Em tese, a tela tem que estar separada, assim, vocês conseguem ver nós duas? Por favor, comenta aqui embaixo se vocês conseguem ver nas duas ou se não, que aí eu abro novamente, né? Uhum, sim. Mas eu discuto perfeitamente. Então só eu não tô te vendo. Conseguimos ver as duas. Obrigada, É, Júlia. não, Gabriela, tudo tá bem. vendo? É uma pena que eu não estou te vendo, mas eu acho que dá pra gente manter assim. E deixa eu ver. Quer tentar convidar de novo? Eu vou tentar te enviar a Vou... live e aí você entra também pelo convite, por gentileza, não só pelo convite da participação. Agora sim eu estou te vendo. Eu estou te ouvindo. Ai, meu Deus.
Só um minuto, pessoal. Vamos só acertar como que a convidada vai aparecer aqui com a gente e já vamos dar início. Agora eu acho que deu Pronto. certo. Agora deu certo? Sim, ai, muito bom. Agora eu consigo te ver e te ouvir. Bom, Você também? também. Sim? Ah, ok. Imagino então que as pessoas que estão nos assistindo também consigam nos ver e nos ouvir, né? Por favor, caso vocês encontrem algum problema, não hesitem, comentem aqui, né? E podemos então dar início. Vou pedir para quem está assistindo encaminhar essa nossa live hoje para as suas amigas, para mulheres que tenham interesse, né? É um tema muito importante, a gente vai debater saúde da mulher, né? Vou falar com mais brevidade daqui a pouco, mas a gente vai debater a saúde da mulher uma visão interdisciplinar, né? Como que isso se relaciona com os fatores sociais, qual o suporte jurídico necessário, né, para passarmos para essas mulheres que precisam de ajuda, né, que estão em alguma situação que precisa de alguma orientação. Meu nome é Letícia, eu sou advogada, sou sócia aqui do escritório Gabriel Tavares. Eu trabalho aqui principalmente com direito civil, trabalhista e previdenciário. Tenho mestrado em educação pela Unifal. E hoje eu estou aqui com a psicóloga Camila Andreucci, né? Ela que é psicóloga clínica e organizacional, trabalha com pessoas, organizações, apoiando no processo de transformação cultural, desenvolvimento de liderança, saúde mental e sustentabilidade psicológica, né? Bem, então gostaria de fazer uma introdução aqui primeiramente, né? Essa live, ela está acontecendo na semana do Dia das Mulheres, né? Vai ser nessa semana, dia 8, na sexta-feira. E é importante que a gente veja o Dia das Mulheres não somente como uma data comemorativa, né? Que tem tido esse viés de comemoração, né? De homenagem e tal. Mas a gente precisa pensar também como uma data de reflexão, que simboliza muita luta, teve muita vitória, mas o caminho ainda é muito longo, né? Nós trouxemos alguns dados, vamos trazer, né, alguns dados aqui também, de como essa nossa luta segue, né? Nós ainda temos direitos a conquistar, né? E temos direitos a manter, né? Porque também não é uma vez que está conquistado que o direito perdura, né? Então, temos que estar sempre atentos. Bem, então, mais uma vez, peço para vocês convidarem as mulheres amigas, as mulheres que se interessam e os homens também que estão aí para acompanhar nas nossas caminhadas, né? É só clicar no aviãozinho aqui embaixo e encaminhar para as pessoas e convidar todo mundo para vir participar. Bem, Eu a doutora Camila. Eu reforço, né, Letícia, que para todos e todes aqui, né? A gente, apesar de estar falando do Dia Internacional da Mulher, que é comemorado agora dia 8, mas é um dia de reviver, como você disse, né? De olhar para a luta, olhar para as conquistas que tiveram, mas que existe um gap ainda, né? Um distanciamento muito grande para a gente chegar em condições igualitárias, né? Quando a gente fala de um caminho a seguir, a gente vai falar mais sobre isso durante a live, mas o quanto é importante a gente conscientizar, né? Acho que essa é a importância, um dos pontos, né, do objetivo do nosso bate-papo aqui, essa conscientização e o olhar integral, né? Quando a gente fala de saúde da mulher, né, as intersecções e a integração que tem com o suporte jurídico, né, amparado por esse pilar, principalmente social e cultural. Então, acho que aqui vai ser o grande, onde a gente vai mais assim fomentar, né, assim, os pontos aqui dessa live, desse bate-papo. Sim.
Bem, Camila, você começou, né, a falar sobre, né, os nossos objetivos aqui. Você gostaria de falar um pouco sobre a sua área, por gentileza, para a gente te conhecer mais um pouquinho? Sim, falo sim. Bom, eu sou psicóloga clínica e organizacional. Em 2019, eu fundei uma consultoria, que é a Rewire Life, onde vocês estão aqui conectados, onde o serviço é direcionado, né, para psicoterapias, mentorias para adultos, e nos trabalhos com as empresas em relação à diversidade, transformação cultural, né, muito dentro dos pilares de diversidade, igualdade e inclusão. Então, hoje meu público, 90%, né, dos meus pacientes são mulheres, mulheres em cargos de liderança. Então, esse trabalho, esse olhar, né, é uma grande responsabilidade, eu falo, que o atendimento psicoterápico de mulheres, porque se você não tem um aprofundamento e entendimento dos pilares sociais e culturais, na verdade, você adoece mais essa população, né? E trabalha num processo de culpabilização, individualização ali, onde não tem eficiência e suporte àquele tratamento específico, no caso a psicoterapia. Então, quanto é importante a gente entender o quadro, entender de história, entender esses pilares de fatores que adoecem, né? E a gente vai falar de saúde e suporte também. Dentro desses fatores que adoecem, o suporte jurídico ele é fundamental, é um pilar importante. Então, acho que vai ser pincelar, né, todos esses aspectos, e talvez seja uma primeira conversa de muitas que virão aí esse mês relacionados à saúde da mulher, a fatores de vulnerabilidade das mulheres, aos principais indicadores globais e nacionais envolvendo e que tem impacto na saúde da mulher. Sim, muito bom, obrigada. É, é muito importante a gente encontrar um profissional acolhedor, né? Porque a questão da mulher, ela não é especificamente individual, né? Nunca nada é, mas a gente está vinculada também a uma série de processos históricos, né? Que trouxeram a gente até aqui, né? Então, a gente forma maioria populacional, né? Nós formamos maioria de mão de obra atualmente, né? Somos 54, eu acho que 54% da mão de obra atual. Uhum. E mesmo assim, né, nós ainda estamos em uma questão, ainda somos uma população minoritária, né? Com direitos, né, que precisam ser preservados, né? A gente então precisa de algumas situações, né, de algumas condições para que a gente tenha um pleno exercício da nossa cidadania, né? E conforme mais a gente recorta também, né? Então, se fizermos recorte de classe ou de raça, né? A gente começa a ver como que isso vai se agravando, né? E como que fica mais difícil o acesso tanto a serviços jurídicos quanto a outros serviços, né? E Sim. pode ser que aumente também a quantidade de violência que essas mulheres lidem no dia a dia, né? Então ainda é Como realmente aumentar um desafio. isso e como aumentou nesses últimos 4 anos, principalmente com a pandemia, né? Então, apesar da gente ser no Brasil, né, e globalmente a maior parte da população, mais de 50% da população mundial, ainda existe oportunidades e correções urgentes para ser feitas quando a gente fala de vulnerabilidade das mulheres, de direitos humanos. Inclusive, né, da parte dos direitos humanos aqui no Brasil, tem um reconhecimento, foi reconhecido violência contra a mulher como uma violação de direitos humanos em 1992, se eu não me engano. Então, são 30 anos, né? 30 anos, é muito pouco, né, desse reconhecimento. Se a gente falar que a gente adquiriu o direito de votar, né, acho que foi em 60, alguma coisa assim, na década de 60 ou 70. Então, ainda esses direitos, quando a gente fala, são muito recentes, né? Então, por que disso? E quando a gente olha a questão de saúde, e aí que falando, né, da minha área também, com esse olhar da saúde mental, não tem como a gente separar a saúde física e a saúde mental. A saúde é uma coisa só, né? E os pilares que sustentam essa degradação, principalmente da saúde feminina no mundo todo, né, e no Brasil, são pilares muito importantes, onde a gente tem, né, aí nas nossas áreas jurídica e saúde mental intersecções seríssimas e necessárias, onde as mudanças, né, é de sociedade, é cultural,
é na capacitação de profissionais, né, do jurídico, da profissionais de saúde, para a identificação desses fatores que contribuem fortemente para o adoecimento. Então, quando a gente fala, por exemplo, de depressão, transtornos depressivos, transtornos ansiosos, burnout, o cenário, né, é que as mulheres têm duas vezes mais possibilidades, né, de adquirir de adoecimentos mentais, né, e inclusive de receber um diagnóstico relacionado a esses transtornos. A gente fala assim, mas por que mais? Porque alguns transtornos mentais estão muito mais nas classes de mulheres, né, na classe feminina. E a gente olha, se a gente não olhar esse contexto, né, o índice de violência é altíssimo, né, não só no Brasil, em outros países também. Quando a gente olha vulnerabilidades, catástrofes, todos os conflitos, né, que têm acontecido mundialmente, quais são os mais prejudicados, né, a classe mais prejudicada são mulheres e crianças. Adoecimento, índices de mortalidade, seja mortalidade infantil, seja mortalidade da mulher, seja mortalidade frente ao parto, né, durante o processo de gestação, né, gravidício, que a gente chama, e o processo de pós-parto. Então, com altos índices, né, de perda. Por quê? Né? Por que isso? Por que existe esse cenário todo? Então, existe uma violência muito recorrente, forte. Né? Os índices de feminicídio, por exemplo, do último relatório mundial, né? A gente teve aqui no Brasil um aumento de 30% nos últimos 10 anos, então assim, é muita coisa. Eu acho que só a gente abrir um pouco, a gente olhar aqui as matérias, né, dos jornais, dos principais jornais e revistas, a gente vê, né, essas violências do dia a dia, algumas até camufladas ali, né, como se tivesse uma normalidade. A gente tem os casos de famosos, depois a gente discute alguns outros casos, né, mas até o caso de estupro do jogador lá da Espanha, né, do Daniel, e também teve o caso de denúncia, né, de agressão da Ana Hickman, aquela apresentadora. Então, são fatos, né, que existem em todas as classes e, obviamente, né, muito mais acentuadas quando a gente tem um conjunto ali de precariedades econômicas, educacionais, no mercado de trabalho e hoje no mundo, né? E aqui no Brasil não é diferente, a grande responsabilidade do cuidado. Então nós somos mais da metade da população e a gente é mãe da outra metade, né? Porque vieram de onde as pessoas? Vieram de mulheres, que tem hoje uma responsabilidade, né, que é naturalizada, né? Bem entre aspas aqui, né? Com a mulher, né? Então, quem está na linha de frente de enfermagem, como a gente teve durante a pandemia, né, da Covid, mulheres, né, dos cuidados. Né? A gente olha na nossa própria família, né, histórico da família, em contexto, né? Mas como assim que a gente tem responsabilidade né, pela escolha pela escolha ou não escolha, né, de ter filhos, né, como se fosse uma escolha, um caminho único a seguir, né, também, da maternidade, do cuidado, né, com os filhos, com a mãe, com o pai, com o tio, com quem fica doente ali, até os profissionais de saúde. Então, de onde vem isso? Né, são essas relações de que o cuidado é a responsabilidade de todos e atribuiu-se aí uma carga invisível, né, diante das mulheres, né, historicamente. Então, isso contribui muito para o adoecimento. Sim. E aí, dentro desses adoecimentos, todas essas classes aí de alguns exemplos que você mesmo trouxe e falou, né? Então, violência doméstica, relacionamentos abusivos, feminicídio, desigualdade salarial, né? Mulheres, representatividade de mulheres em cargos de liderança, mulheres que, né, fora do mercado de trabalho, principalmente depois da maternidade. Então, assim, como que a gente tem que observar esse movimento, né, cultural, estrutural que foi construído, que diz muitas exigências, mas ao mesmo tempo não existe um mercado, né? Não existe, eu digo assim, muitas coisas estão sendo feitas, mas ainda existe esse gap muito grande assim, de
não amparo, né, e não mudança desse ambiente diante, por exemplo, da maternidade, do trabalho diante da maternidade. Tanto é que os índices depois de demissão voluntária e involuntária, né, após a maternidade, são altíssimos, né? E aí decorrentes de vários processos judiciais, né, enfim. Fertilização in vitro, a próprio planejamento familiar quando é feito, fora, né, as condições de que crianças, né, que engravidam, abuso sexual infantil, falta de nutrição, de condições econômicas mínimas que vai repercutir, né, para esse cenário de mais violência, seja psicológica, seja física, e pelas condições mesmo de como que a gente coloca essa paridade ali de igualdade, né? Fica um degrau muito, muito baixo ali. Sim, então, e é muito interessante, né, porque todas essas questões, elas estão vinculadas diretamente à condição da mulher na sociedade, né? Sim. Então, às vezes a gente fala, um papel de gênero, alguma coisa assim, e é um negócio que a gente costuma ouvir mal, né? A gente não quer ouvir falar, assim, no geral, de um papel de gênero, né? A gente prefere falar de uma natureza, né? Então, é natural isso para a mulher já vai ser dessa forma, né? E a gente tem muito estudo que, na verdade, comprovou o contrário, né? Então, por exemplo, quando eu vi recentemente um estudo que quando nasce uma neném mulher, né, nasce uma menina, a forma que a gente segura essa menina é diferente da forma que a gente segura um neném menino, né? Então, a gente tende a atrelar ao gênero, né, feminino uma questão de delicadeza, de cuidado, né, de precisar também ser protegido, né? Tem todo esse Fragilidade. imaginário. Isso, e aí vem todo esse imaginário, né? E aí fora que a gente cresce dessa forma, né? A gente começa a brincar de boneca, a gente começa a preferir coisas cor-de-rosa, assistir coisas que não são de meninos, mas são próprias femininas. Atribuição da identidade de gênero, né? Com cores, né? Então, pois é. Não, e assim, social. E dizer isso não significa que uma pessoa não nasce mais delicada do que a outra. Possivelmente, né? Isso pode acontecer, não é uma impossibilidade. Exatamente. Mas se a gente parar para pensar, tipo, nas consequências que isso tem depois, quando essa pessoa está adulta, né? Olha, se a maioria da mão de obra no Brasil é mulher, né? Essas mulheres, elas ainda passam por dupla jornada, às vezes tripla jornada, dependendo de como que é o contexto mesmo. E às vezes sem que haja uma rede de apoio, né? Sem que haja alguém para cuidar dessa mulher enquanto ela cuida de outras pessoas, né? Então, ela tem que cuidar de filho, de marido, da casa, tem que organizar tudo. Às vezes é a primeira que acorda em casa para fazer café da manhã para todo mundo, e aí tem que vestir a criança, levar a criança, né? Organizar, né, as coisas para o marido trabalhar, né? Então, é tudo muito complexo. Mas como que a gente chega, né, até aí? E chegando, como que a gente lida com isso daí para frente, né? Então, essa condição, por mais que não seja uma ideia que a gente aceite, assim, de primeira, existe uma condição da mulher na sociedade, né? Então, um exemplo também é a questão do feminicídio, né? A gente ouve muito também, mas homens morrem mais do que mulheres. Mas a questão é porque a mulher está morrendo devido à sua condição de mulher, né? Ela está numa situação de vulnerabilidade, né? E geralmente também, né, já puxando para um outro tópico, né, para um outro ponto, que é estar dentro de um relacionamento abusivo, né? E como que o relacionamento abusivo ele é muito sutil, né? Você não entra num relacionamento apanhando, sabe? Sendo, tendo seus direitos violados, sendo denegrida, né? Você não entra, você não chega e conhece o cara e pronto, vulnerabilidade. E nem a violência, a forma de violência, ela não às vezes, física, né? Assim, então, mas ela é psicológica, né? Ela é de proibição, ela é de colocar condições, né, para aquele ritmo, de não sair, de não poder trabalhar, ainda sustentado por uma crença conservadora, né, patriarcal. Então, e com isso causa uma dependência muito grande, seja financeira, com certeza, né, financeira, e onde que vai ter isolada, né?
A gente vivenciou isso muito na pandemia, mas não é condição que apareceu na pandemia. Acho que a gente tem que deixar bem claro isso, né? É uma condição já existente que ficou assim, transbordando ali na pandemia por todas as condições, né? Que foram, né, o contexto, principalmente para as mulheres. Mas que essa violência, às vezes, ela é velada, ela é silenciosa, ela é de não deixar sair, de diminuir, né, aquela autoestima da mulher. Você vai assim, mas você tá gorda, você tá com... olha, essa roupa não é uma roupa, né, de uma pessoa assim, de uma mulher que teria que estar casada. Então são estigmas, estereótipos ali, onde também a fragilidade emocional, ela vai tomando uma proporção que se já não tinha, né, um aspecto mais depressivo, ansioso, ali um transtorno, e ele vai ficando cada vez mais intenso, né? E aí, dependendo das condições financeiras, de saúde, essa mulher pode até tentar procurar uma ajuda. E aí também tem um déficit, né, que a gente tem que olhar como integralidade. Às vezes nem todo profissional de saúde está preparado, né, ou não faz perguntas diretas. Você está passando por uma situação de abuso? Às vezes não tem nem essa conversa ou acolhimento, né? Às vezes a mulher também não se sente segura, né, em falar por um médico do posto, né, ou seu médico particular, porque tem medo do julgamento. Então, esse processo que ele se autoalimenta por essas condições todas, ele fica cada vez mais delicado, né, com uma fragilidade emocional muito grande e sem saber, né, para onde correr, porque dependência financeira, se sentindo mal, sentindo um lixo, sem um apoio familiar. Então, grande parte hoje das violências acontecem pelo parceiro e dentro de casa, e muitas vezes sustentado pela família. Né? Então, muito com as crenças, não, mas você vai ser uma mulher solteira, mas o que vai ser da sua vida, o que seus filhos vão pensar, e vice-versa. Então, a pressão psicológica e a violência, né? A violência psicológica, ela acaba se acentuando cada vez mais. Sim, e eu imagino também o quanto deve ser difícil procurar o auxílio jurídico nesses casos também, né? Porque né, a mulher já está fragilizada, já está passando por uma situação que ela está desconfortável. Eu até imagino que ela saiba que aquilo não é o adequado, né? Mas né, as coisas vão acontecendo, né? A gente vai naturalizando, fala, é assim mesmo, né? Eu espero que ele mude, não sei. E aí você procura um advogado, né, para tratar de divórcio, e aí o quanto que às vezes é complexo também. Ter o acolhimento, né, a gente aqui na advocacia, não é só a gente chegar e falar, então, o seu direito é esse, vamos entrar para o processo de divórcio. É importante parar para ouvir o que essa cliente está falando, né, o que essa mulher está trazendo. Até porque, às vezes, a gente deixa as clientes falarem e a gente encontra outras demandas também, né? Que Sim. Inicialmente nem era uma questão, né? Nem era ali a procura daquele direito, né? Nem sabia que existia esse direito, né? Então é importante a gente parar para ouvir, né? É tão importante a gente ouvir, né? E a gente está sempre tão atarefado, né? Uma coisa que eu anotei aqui também, né? A gente falou sobre ter jornadas, né? Cuidar de todo mundo, né? E atualmente, principalmente né, depois da pandemia, depois que a gente teve esse recrudescimento das relações de trabalho, tem se falado muito do direito ao ócio, né? Então, a gente escuta o contrário, né? No trabalho enquanto eles dormem, né? Façam várias coisas, a mulher é muito guerreira, porque acorda cedo, cuida de todo mundo e faz um tanto de coisa. Mas o ócio, né? O ócio não é uma preguiça, não. O ócio é uma necessidade nossa também. Os filósofos gregos já tratavam do ócio, né? A gente precisa do ócio para a criatividade, né? Pode ter uma ambição também, descansar, né? Sim, pode ter uma ambição, não necessariamente fazer mais e mais e mais. Não, é descansar. Exato, faz um pouquinho menos. Dentro Né? das possibilidades. Porque às vezes você para, né? Se você tem um tempo para ficar mais tranquila, pensar, refletir nas coisas, perdão, a gente começa a ver os erros, né? A gente começa a ver onde estão as violações. Se a gente estiver sempre envolvido com outras coisas, a gente não consegue parar para pensar exatamente o que está acontecendo, né? Então, E olha, é importante também, né?
certeza. E a gente está falando aqui, desculpa te atrapalhar, só fazendo um recorte, né? Que a gente está falando de um segmento da sociedade. Agora, imagina quem está numa situação de vulnerabilidade econômica muito grande, não tem essa. Vou parar, Não tem condições. porque se eu parar, eu não tenho o que comer. Né? Eu Exato. não tenho apoio aqui. Eu vivo num lugar, né? A pessoa nem tem consciência que não tem apoio. É aquilo, né? Do dia a dia, de sobrevivência. Então, a importância da gente olhar e entender esses conceitos enquanto pessoas que vivem no mundo, numa sociedade, numa cidade, que trabalha com determinadas coisas, da gente entender essa realidade e trazer esse senso crítico, porque não existe saúde mental individual, não existe saúde individual. Né? Eu posso ter várias condições, né, e de me cuidar, de poder acesso à saúde e buscar, né? Mas se o ambiente, o mundo onde a gente vive, como a gente tem várias, né, demandas, sinalizações, indicadores, poxa, a gente precisa fazer alguma coisa, não está bem. Isso vai influenciar, né? Maiores desigualdades sociais, maiores criminalidades, todo esse contexto. Então, é importante. Quando você fala da questão de gênero, né? A identidade de gênero é uma construção social. Então, assim, é um construto social né, histórico, onde o homem é assim. Isso tem um prejuízo enorme também para a saúde do homem. Então, assim, que não pode, por exemplo, né, que não pode chorar, que precisa ser forte o tempo todo, que o homem não fala sobre sentimentos. Gente, tirando gêneros, todas as pessoas são humanas, né? Porque existem vários gêneros, né? A gente está falando aqui, falar de gênero não é só falar de mulher, não é só falar de homem, né? Existem outras constituições de gênero, e que gênero é diferente de orientação sexual também. Então, quando você fala, a criança que nasceu com, né, a criança do sexo feminino já nasce ali com uma caixa, né, assim, de coisas que devem servir culturalmente. E a mesma coisa, nasce um bebê do sexo masculino, também já nasce com alguma coisa. Então, entender o quanto isso deteriora a saúde, consequentemente, a nossa sociedade enquanto processos de evolução, de diversidade, de sustentabilidade. Quando a gente fala de sustentabilidade, é sustentabilidade econômica, é sustentabilidade ambiental, isso tudo está conectado, integrado. Sim, sim. E principalmente quando a gente olha, falando, né, da saúde da mulher, né, e todo esse cenário definido que a gente precisa mudar, que não está nem um pouco legal, apesar de ter avanços, mas ainda assim, gente, falta muito ainda, muito para a gente falar que a gente tem igualdade, equidade salarial. Então, a gente tem um caminho enorme para percorrer. E a profissionalização, entendimento, as áreas atuando de uma forma integral. Quando eu, né, tive casos de atender mulheres com relacionamento abusivo e durante o processo terapêutico ter uma tomada de decisão dessa paciente de seguir com o divórcio. Né? E aí tem um processo de planejamento desse divórcio, né? Não só de fortalecimento daquela, por exemplo, daquela decisão, né? Que a pessoa enxerga, valida e quer tomar, mas também tem uma preparação. E aí, diante desse exemplo, né, que é um recorte aqui, um dos pilares desse planejamento, já tem o planejamento emocional, é o planejamento financeiro, né, e jurídico, por exemplo. Né? E na medida, né, se não encontra um profissional com essa consciência, né, social, com a atualização dos direitos da mulher, com que hoje existem de absurdos, né, frente a até orientações jurídicas, né, pessoas, assim, já tive outros casos também que chegou paciente, né, num estado já de depressão e quase beirando, né, tentativas reais, na verdade, de suicídio, porque ela assinou um termo do advogado do marido, no qual ela deixava a guarda dos filhos para o marido e sem saber, né? Sem saber disso conscientemente, porque teve uma manipulação ali, né? Por trás do advogado que o marido escolheu. Então, olha só, né? Essa desconfiança. E no caso era um advogado, né, homem. Então, você fala assim, isso não quer dizer nada, assim, no sentido... Mas tem a figura, né, masculina, aquela diversidade,
uma aversão, né? Não, mas será, né? Nem todo homem, né? Nem todo homem, mas é sempre um homem que comete, né, as violências todas Pois ali. é, e é uma mulher que já vem de um ambiente que essa figura está fragilizada, né? Então ela já não confia no marido, né? Né? Pensando aqui num exemplo, né? E aí às vezes chegar e passar por um caso desse com um advogado, né? Isso vai criando, né, uma sensação, né, uma desconfiança. Não, sensação e uma deteriorização da saúde daquela, né, daquela pessoa, porque nesse caso já chegou num estado assim gravíssimo, né, de depressão, teve depois uma recuperação, mas aí ela foi, essa recuperação emocional, né, continua o tratamento, obviamente, mas tem uma questão também de reestruturar e buscar ali profissionais do jurídico, por exemplo, que deram um apoio, né, adequado, né? Não só de competência, mas também de acolhimento. Sim. Então, tem alguns casos, assim, né, da vida real, né, dos exemplos aqui, por exemplo, do consultório e de mentorias e é um reflexo, né, uma pequena amostra, mas que condiz com né, com os índices nacionais, né, globais, e quando a gente vê as notícias aqui do Brasil, né, o exemplo que a gente deu aí dos casos de famosos envolvendo violência, agressividade. A gente tem leis que apoiam a Lei Maria da Penha, né, que também cronologicamente, se a gente for ver, é recente, mas que suportam, né, são conquistas importantes, né, essenciais, assim. Pois até a doutora Marcela fez um comentário aqui sobre um caso que nós tivemos em Mococa, já tem um tempo, que era da Janaína, né? A Janaína teve, eu nem vou entrar exatamente nesse caso, porque realmente ele foi muito emblemático e ele é polêmico até hoje aqui pra gente, né? Pra gente, né, enquanto sociedade, né, nossa comunidade aqui. Porque a Janaína era uma pessoa vulnerabilizada, né? Até estou pensando aqui também, né, o Gessé Souza, um sociólogo brasileiro, ele diz que aqui no Brasil a gente cria um grupo de pessoas que teriam hábitos precários, né? É um termo técnico que vem com base na sociologia de Bourdieu da França, né? Mas seria um grupo de pessoas que não têm nem condições de entrar na sociedade, né? Então, a doutora Marcela Cardoso falou que qual seria a condição de mulher da Janaína na nossa sociedade, né? Às vezes nem tem um lugar, né? E como que a gente se depara várias vezes com casos assim, né? Com pessoas, né? E aí principalmente mulheres que nascem marginalizadas e vão seguir a vida toda marginalizadas, né? Não vão sequer ter acesso às condições básicas, né? E condições básicas de educação, de higiene, de sociabilização, né? E de requerer direitos. Né? Então, olha, o judiciário não está aí somente para me punir, né? O judiciário está aí também para garantir os meus direitos, né? Como um efetivador de direitos, como um restaurador daquela dignidade que em algum momento foi violada, né? Então, a gente precisa ter isso em mente também, né? E o caso da Janaína realmente foi muito difícil para a gente, né? E aí, eu imagino que para ambos os lados, né, que opinam, porque só falando, É triste. é bem complicado, né? Mas assim, né, outra coisa, né, importante que eu gostaria de mencionar geralmente existem os casamentos, né? Então a gente se casa e não pensa muito bem de por que está se casando, né? Então a gente vai se casar porque a gente se ama e tá tudo bem aqui, vamos estabelecer um regime de bens, né? E aí eventualmente se essa relação se deteriora, o regime de bens escolhido no momento do casamento, no momento do matrimônio, esse regime de bens vira um problemão lá na frente. Né? Então a gente precisa dividir os nossos bens, né? E aí, né, acontecem também várias coisas que a gente vê de violações, né? De violência patrimonial, que é um dos tipos de violência que está previsto na Lei Maria da Penha, né? E essa violência você vender as coisas da sua esposa sem pedir autorização, você impedir ela de trabalhar, tomar o salário, né? Então, são essas coisas que impedem que essa mulher se estabeleça financeiramente fora do casamento, mesmo que ainda casada,
né? Então, eu estou casada, mas eu tenho uma independência financeira, né? Se Exatamente. for, né? Estou casada porque eu quero, né? É importante isso. Não estou casada porque eu dependo dele, né? Ou porque se eu sair ele me bate, né? Uhum. Então, é muito importante também essas E análises. aí entra também numa questão cultural e social da construção do casamento, né? De que ele tem que ser para sempre, e que, né, isso é para sempre, tem que passar por qualquer dificuldade juntos, e aí muito relacionado, às vezes, a silenciamento dessa mulher, né, na relação. Então, assim, passar por qualquer coisa, o quê? Né? Então, quais são? Isso, se não é um acordo de relacionamento monogâmico, tem uma traição, né, na parte do homem, aí tem que aguentar, tem que passar. Então, quantos silenciamentos acontecem na vida de uma mulher, fora todos esses fatores, né, de vulnerabilidade, mas que sustentam a deterioração da saúde, né? E aí, de novo, uma cultura que protege, né? Então, não, o casamento tem que ser para sempre, porque a mulher, não estou trazendo alguns exemplos, né, que a gente olhou, o esteio da família, porque senão, o que vai ser daquela família sem aquela pessoa? E aquela indivíduo, né? A mulher não é objeto, a mulher é ser humano, né? E da forma que é constituída historicamente, a visibilidade de objetos, né? Então, assim, de um objeto ali material. Tanto é que tem toda uma questão de a gente discutir padrões de beleza, né? O Brasil é um grande top ranking ali de cirurgias plásticas. Então, por quê? Né? Tanta adequação do corpo, né, feminino. Tem uma historiadora, né, que diz que estuda relações de gênero, me fugiu o nome dela agora, eu já lembro, mas que ela traz que violência é uma linguagem, né, que expressa quem está nas relações de poder. Então, quando a gente olha esse índice de violência contra a mulher, de feminicídios, de todos esses tipos de violência patrimonial, econômica, ausência de políticas públicas, né, como você citou, o outro sociólogo que traz, né, essa visão, mas existe essa marginalização e provavelmente você não consegue recuperar em 20 anos, né, aquela pessoa, porque se ela foi privada de alimento básico, se ela já sofreu violência e abuso sexual quanto criança, se ela não tem, se aquela pessoa, aquela criança não tem acesso à educação, né, existe já uma pré-morbidade para desenvolvimento de algumas doenças, porque não teve nutrição, violência, então já, né, tem um déficit ali de desenvolvimento e situações que agravam ainda mais aquela saúde. E aí, quando fala, principalmente, né, acho que eu não lembro, depois você até me corrija, não sei, mas eu vi que o ano passado, acho que o Brasil tinha aumentado mais da metade do pedido de números de divórcio, principalmente nesse período de pandemia, enfim, que esse número já era grande, né, teve uma movimentação maior. E o divórcio é um grande trauma, né, porque, principalmente, assim, para a mulher tomar uma atitude, às vezes, de querer separar, às vezes já vem com uma questão de violência, já vem com uma situação muito degradante aqui, né, naquela vida daquela pessoa, mas a importância do fortalecimento emocional diante não só de um abuso, obviamente, né, mas da questão do desenrolar do divórcio, que às vezes tem vários contextos, né, ou que é surpreendida pelo marido que pede o divórcio, ou ela quer pedir o divórcio, mas tem medo, né, por N questões, por já ter vivido violência física. A violência nunca é só física ou psicológica, geralmente é os dois, mas existe aqueles, tá bom, não tem assim, não é aquele cenário trágico, horrível, né, de um espancamento, de um estupro, mas existe o psicológico, a chantagem aquele todo momento, né? O não carinho, não contato físico, ou forçar relacionamento sexual, né? Porque minha mulher é que eu forço, e tem que ser na hora que eu quero. Então, são vários abusos e violências que a gente se enquadra nesse contexto de violência contra a mulher, né? Nesse aspecto. E olha só, né, até quando para tratar questões jurídicas, esse acolhimento é extremamente importante, porque às vezes tem mais coisa ali, além do divórcio, e que se o profissional, né,
que está ajudando aquela pessoa, seja juridicamente, seja um profissional da saúde, ou outras relações, né, assim, ao obstetra, ao pediatra, né, por exemplo, da família, o médico, o clínico não se atenta, aquela mulher também não se sente segura e para dividir algo que é tão doloroso e que tem um peso social, né, e de culpa que parece que é só dela, né, assim, não, eu que não consegui ter um sucesso no meu casamento, eu que não consigo ter satisfação. Então, são várias crenças, várias questões emocionais de leitura, né, desse contexto tudo, que o quanto é importante profissionais capacitados para conseguir suportar, né, esse momento de dificuldade, de crise. Pois é, e até em relação, né, na violência obstétrica, né, que me parece que muito recentemente isso foi reconhecido como uma violência, né? Sim. Então, usar manobras desnecessárias, né, gritar com a parturiente, né, eu esqueci os nomes técnicos agora, mas aquela manobra de deitar em cima do corpo da mulher que está parindo, né? Tudo isso é violência. Essas coisas precisam ser organizadas, né? Não pode sair assim, né? E, inclusive, nós temos até a possibilidade de, dependendo de como foi o caso, fazer um pedido judicial de indenização, né? Porque isso é um dano, né? Você não pode, é um momento ali tão importante passar por isso, né? Então, e que também, né? Por que foi recentemente reconhecido como a violência? Porque até então não era visto, né? Porque até então era tido como normal. Ah, se ele é meu médico, ele sabe o que ele está fazendo, né? E às vezes sabe, e sabe que é uma violência. Né? Quando a gente olha a história do parto, né? A história do processo de parto, até porque eu tenho especialidade de perinatalidade, né? E puerpério, tendo muitas mulheres nessa preparação de famílias, né? Se a gente vê a própria história do parto, as mulheres, pelo rei Eduardo, se eu não me engano, ou Luís, agora não me lembro, mas um rei da Idade Média, que ele queria ver o filho nascendo. Então as mulheres tinham que, a mulher dele, né, pariu deitada, né, naquela posição deitada que não é a mais confortável no processo ali de parto, né, natural, porque o rei, né, queria ver como é que ia sair o filho dele. Então, toda aquela história, né, da obstetrícia, o Brasil é um país extremamente cesarista, e aí, de novo, né, não é que estou aqui contra a cesárea, longe disso, porque é um grande avanço que ajuda muitas mulheres, mas esse índice muito alto de cesáreas, que muitas vezes não é recomendado, até tira a capacidade e empoderamento da mulher de perceber-se ali como capaz de parir, né, como capaz de trazer os aspectos fisiológicos, os aspectos de conexão necessários para aquele momento, né? Que é de autonomia, que percebe, a saudabilidade, né? Tanto física e psíquica, contribui para esse processo. Mas a partir do momento que ele se torna mecânico, né? Eu só ali eu reproduzo e vou lá e não quero sentir, né? Até o viés, né? Errado de que é com a dor, né? A dor que está tirando a dor ali, né? E a cirurgia, né, é muito pior. Então também tem esses aspectos todos relacionados. Aí muita coisa que acontece também, às vezes por complicações no parto ou por questões de risco, acontece a morte do bebê, né, depois do nascimento. Então, as questões de licença, paternidade, de licença, maternidade, onde elas são muito diferentes no mundo, mas até estabelecimento, né, dessas políticas, dessas regras, mostram o quanto, né, contribuem até para que a responsabilidade do cuidado se sobrecarregue na mulher, né? Então, assim, 4 meses de licença maternidade no Brasil, e a paternidade era de 5 dias, né? Agora tem algumas empresas de 16 dias, e muitas empresas, né? Assim, algumas que eu conheço, trabalhei, são de paternidade de 6 meses. Então, isso é um grande avanço, porque, assim, 6 dias do parceiro, 16 dias do parceiro, que seja 5 dias do parceiro úteis, né? Dias úteis ali, junto com a mulher recém-parida ali, gente, quem que fica com todo o resto? Né? Então,
E é toda uma situação, porque aí você precisa tanto cuidar de outras pessoas, né? A mulher precisa tanto cuidar que não se cuida, né? Não consegue ter tempo para prestar atenção em questões de saúde física, né? Saúde mental, né? Essas questões. E, né? Sua saúde social, né? De indivíduo dentro de uma sociedade, né? Você não é uma parte, uma peça que só serve para cuidar, né? Você é um ser humano, precisa ter seus direitos garantidos, a sua saúde respeitada, né? Seus momentos de ócio também garantidos, né? E tá tudo muito difícil, né? Tá realmente tudo muito precarizado. Que até tem aquela frase, né? Que final de semana em casa quem descansa carrega pedra, né? E às vezes quem tá carregando pedra é a mulher, porque trabalha a semana inteira, tem que passar a roupa, limpar a casa, organizar as coisas. E não tem outra Extremamente adulto, né? Não tem outro adulto funcional dentro de casa, né? Eu brinco aqui trazendo um pouco de leveza, porque o assunto é muito sério, né? E são várias ações, né? De prevenção e ações imediatas, né, na sociedade. Então, assim, questões políticas são extremamente importantes, econômicas, né, de todos os conflitos, né, a situação nossa, no geral aqui no Brasil, né, dos últimos anos, como que a gente consegue fortalecer políticas públicas que vão em linha dessa proteção, desse olhar, né, da saúde da mulher, que é falar de saúde da mulher, é falar de saúde da família, é falar da saúde da sociedade, né, daquelas pessoas que estão aqui, mesmo quem não escolhe não ter filhos, né? Mas não dá para a gente não entender do nosso próprio desenvolvimento e o papel social da gente quanto indivíduo nesse mundo. Então, senão fica uma visão muito deficitária, né? Muito individualista e que é impossível isso. Individualista no sentido isso não tem a ver comigo. Não, mas olha, será que a pessoa consegue entender o impacto disso até na vida dela? Essa pessoa vai envelhecer em algum momento, ela pode ficar doente em algum momento. E aí? Né, como estão as práticas hoje de cuidado? Né? Como é que se cuida, né, de idosos hoje no mundo, no Brasil? Né? Que é uma grande questão, outro pilar aí, né? Mas Sim. como a gente está falando de saúde da mulher, a gente precisa falar em saúde de todas as idades, né? E num contexto geral de saúde, a gente trouxe muito a maternidade, aqui a questão da família, mas tem mulheres não mães, né? Mulheres não hétero, né? Então, várias são ali as aberturas para a gente discutir direitos, a gente discutir ações, né, na questão jurídica, e principalmente na sinergia entre as nossas áreas, né, da questão toda emocional, de suporte emocional e tudo mais. Sim. Bem, estamos já com o horário adiantado, né? Eu gostei muito do nosso bate-papo e eu acho que aqui, né, foi uma conversa um pouco mais aberta, né, necessária, né, mas que deu para a gente falar sobre vários pontos. E eu gostaria de convidar você para a gente seguir nossa conversa, a gente marcar um outro momento para a gente continuar conversando, talvez em pontos mais específicos, né? Aí o pessoal também que está assistindo pode entrar em contato com a gente aqui pela página de Direitos do Paciente ou pela página da Rewire, né? E indicar, gostaria de ouvir falar mais sobre isso, né? Para a gente poder ir abordando, porque essas questões elas não se encerram no dia 8 de março, né? Não, E elas também de não se jeito nenhum. encerram aqui na nossa live, né? Então a gente precisa dar andamento nelas. E eu adoraria conversar com você novamente, né? Então fica o convite. Com o maior prazer, Letícia. Eu gosto muito dessas conversas, porque acho que é uma oportunidade, não só para os nossos clientes, mas quem não é nosso cliente, e da gente contribuir enquanto informações para o público. Né? Isso é muito importante. Falo que é uma pílula ali, né, de um conhecimento, e que a gente falou de hoje de uma forma muito abrangente, eu diria que até uma introdução, né, assim, desse cenário. E eu acho que faz todo sentido aí a gente conversar, continuar essa conversa com outros temas mais direcionados. E aí fica o convite, né, para os seguidores, tanto da Rewire, tanto da Advocacia Gabriel Tavares, pessoas que receberam um convite aí de mandarem para a gente. Mandem Sim. mensagem, direcionem, né? Fiquem à vontade, às vezes, para compartilhar coisas, considerando o nosso sigilo aqui, mas para ajudar a criar outros temas aí durante esse mês de março, esclarecimento de dúvidas, né? E tudo mais.
Sim, é importante ter em mente, né? Se isso me causa um desconforto, será que eu não deveria procurar ajuda, né? Então, Sim. a gente fica à disposição, né, para ajudar, para falar sobre temas que são pertinentes aqui sobre esses assuntos, né? E acho que é isso, né? Isso. Obrigada, Letícia. Foi um prazer conversar Muito com você. obrigada, foi um prazer. Obrigada a todos os presentes pela Obrigada. colaboração, pelos comentários aqui, né? Muito obrigada, gente. Até mais, então. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau.